ouvir hoje. E disse Moisés ao Senhor: assim os egípcios ouvirão. O intercessor Moisés aqui agora está intercedendo por eles. Porquanto com a tua força fizeste subir este povo do meio deles. E dirão aos moradores desta terra, os quais ouviram que tu, ó Senhor, está no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces, que a tua nuvem está sobre ele, e que vais adiante dele numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. E se matares este povo como a um só homem, então as nações, os goim, que antes ouviram a tua fama, falarão dizendo: porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que ele tinha jurado, por isso os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Esse versículo é um versículo muito utilizado por pessoas para falar sobre maldição. Mas olha o que diz o versículo 19. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também perdoaste a este povo, desde a terra do Egito até aqui. E disse o Senhor, conforme a tua palavra, lhe perdoei. Porém, olha que interessante isso, Deus perdoou. Porém, tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, e que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, e nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá em herança. Olha que interessante, ele não está falando nem de Josué, né? Ele está falando de Caleb. Olha que coisa interessante. Porém, o meu servo Caleb. E sabe da onde que era Caleb? Caleb era da tribo de Judá. Caleb era da tribo de Judá. Josué era da tribo de Efraim. E Caleb da tribo de Judá. Então ele está falando assim, ó, e perseverou e seguiu, eu levarei a terra em que entrou. E a sua descendência possuirá em herança. Então está falando da descendência aqui dos judeus, que vem de Judá. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Tornai-vos amanhã e caminhai para o deserto pelo caminho do mar Vermelho. Pessoal, isso daqui tem uma riqueza de detalhes nesta porção que a gente poderia passar horas falando sobre cada detalhe da porção de hoje. Mas eu vou ter que escolher alguma coisa aqui para a gente poder comentar, ou fazer uma coisa por cima aqui para a gente poder comentar. A imagem voltou? Sim, tá tudo certo. Se o pessoal puder dar o feedback aí nos comentários. Ah, que legal, olha aí. Então, graças a Deus por isso, o pessoal voltou. O pessoal voltou, a imagem do apóstolo voltou aí. Glória a Deus por isso. Deixa eu ver aqui. Ah, eu tô me vendo aqui no YouTube, gente, ó. Eu tô me vendo aqui no YouTube. Que maravilha, que bênção. Glória a Deus por isso. Olha que lindo. Graças a Deus, tá vendo? A gente não pode desistir, a gente não pode desistir nunca. Nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos aquele povo que vai para cima, gente. Graças a Deus. Ah lá, e vendo. Ai, que bom, né? Olha aqui também, eu esqueci de falar, nós temos aqui um pessoal lá de Brasília, Distrito Federal, né? O pessoal lá de Braslândia, olha que legal, o Fernando Kojak. Deus abençoe você, meu querido, sua família e todos os seus aí, no nome do Senhor. Que bênção, que bênção. Então vamos aqui falar da palavra nesse exato momento. Então, a porção de hoje, o pedaço de pão, né? Eu costumo dizer que toda semana a gente lê uma porção nova. É como se fosse um pão mesmo. E esse pão era trocado dentro do tabernáculo ou do templo
no Shabat. Ele era trocado, tinha 12 pães lá, né? E ele era trocado todos os sábados, não era todo dia, era todos os sábados ele era trocado. E cada um representava ali para as 12 tribos, um pão para cada 12 tribos de Israel. E este pão da vida é o nosso mestre, é Yeshua. Então, toda semana nós temos uma porção. E a porção dessa semana, né, é a porção Shelah Lecha, que significa vai por ti mesmo. Baseado em Números 13, versículo 1, quando parece que Deus está enviando os espias, mas quando você lê Deuteronômio, Devarim 1, 22, 23, Moisés fala que o grupo chegou nele e pediu para que enviasse o pessoal para lá, para que eles pudessem ver a terra e traçar uma estratégia, um plano. Então você percebe que não partiu de Deus, partiu do povo, né, em querer fazer isso. Assim como foi o rei Saul. Não partiu de Deus levantar um rei, partiu do povo. Inclusive o nome Saul significa aquele que foi pedido pelo povo, ou petição do povo, né? O povo pediu. Então Saul representa isso. E aí quando Deus ele fala, né? E Deus falou para Moisés, envia os homens a espiar a terra. Então não partiu de Deus. O povo fez uma reunião entre eles e queriam enviar pessoas para lá para poder ver qual caminho, qual atitude trabalhar. Isso entristeceu muito o coração de Deus, porque Deus já tinha dado aquela terra e era Deus que ia direcionar. Por isso que a palavra dessa semana é tratado como Shelah Lecha, que significa vai por você mesmo. Então, tipo assim, já que você tem uma ideia maravilhosa, você não confia naquilo que eu falei, então vai por você mesmo, né? Vai por você mesmo, vai você pelo seu próprio caminho. Então chega uma hora que Deus fala, olha, vocês não estão confiando, então vai por vocês mesmos. Então é isso que representa essa porção dessa semana, Shelah Lecha. E a gente percebe que desde quando o povo saiu do Egito, né, com mão forte, Deus foi dando a palavra, quantos sinais, prodígios, o povo tentou Deus 10 vezes. Abraão, na verdade, Abraão foi provado durante 10 provações. Abraão teve 10 provações. E o povo aqui tentou Deus 10 vezes. Então não existe aí uma coincidência apenas. Existe algo da parte de Deus, que quando completa o 10, né? O 10, quando completa o 10, significa algo completo. Algo completo. E o povo tentou a Deus durante 10 vezes. Apóstolo, mas está escrito, nós lemos aqui, o povo, de uma certa forma, tentou o Senhor durante 10 vezes. 10 vezes. E aí, o Senhor teve que mandar, né, aquelas enfermidades, as pestilências e assim por diante. O povo sofreu demais. Então, eu e você, nós não podemos entender ou tentar Deus 10 vezes. Se Deus falou, a gente precisa confiar. A nossa crença não é por aquilo que vemos, é por aquilo que cremos. Nós não podemos andar por vista, nós temos que andar por fé. Então este povo tentou a Deus durante 10 vezes, e aí deu ruim. Deu ruim. Aqui existe algo muito especial da parte do Senhor. Essa palavra de 10 vezes está no versículo 22. Eu estava tentando achar aqui e encontrei. E que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, me tentaram estas 10 vezes. Tá vendo? Então o povo, desde quando saiu do Egito, nesta caminhada, até chegar a esse exato momento, 10 vezes tentaram o Senhor. Jesus amado. Aqui é mexer com o homem, né? Aí completou. Existe um cálice, e este cálice transborda. Existe um cálice da ira de Deus. E este cálice, né, ele são 10 vezes que o homem, de uma certa forma, está cometendo erros. É até 10. Na hora que chega no 10, transborda. Aí existe uma punição, existe algo da parte do Senhor. Deus é longânimo, Deus é paciente, Deus é misericordioso. Então nós temos que nos arrepender e não praticar mais o erro. Mas a partir do momento que a gente começa a praticar o mesmo erro durante 10 vezes, este cálice transborda. Aí não tem o que fazer, gente. Este povo aqui que saiu do Egito invalidou a aliança que receberam ali no deserto. Este povo aqui é o que invalidou a aliança. Tem duas alianças.
tem duas alianças. Muita gente não sabe disso, mas tem duas alianças aqui. Abra comigo, Lucas, dá para colocar a palavra na tela aí? Abra comigo Deuteronômio capítulo 29, versículo 1. A gente vai ter que trazer alguns textos para você entender o que eu estou dizendo. Porque muita gente da igreja imagina que só tem a aliança do Monte Sinai. E todas as vezes que eles vão falar, eles vão levar as pessoas para a aliança do Monte Sinai. Espera aí, a aliança do Monte Sinai foi invalidado pelos pais. E aqui é o desfecho, aqui é a gota d'água final. Aqui é a cereja do bolo. É aqui que encerra esta aliança do Monte Sinai. É aqui, nesse texto. Por quê? Porque o pessoal murmurou, o pessoal não confiou em Deus, Moisés tentou interceder por este povo, Deus perdoou este povo, mas eles não entraram em Canaã e a aliança foi quebrada aqui. Não por Deus, pelo povo. E aí Deus tem que fazer uma nova aliança. Uma nova aliança. E fez. Com quem? Com os filhos desses pais que não entraram. Aonde está registrado isso? Está registrado lá em Josué capítulo 5, quando vai fazer aliança com esse povo, que é os de 20 anos para baixo. Inclusive no números 14, números 15, você vai ver isso. Amanhã eu não vou estar aqui, mas você vai entender que eu vou tentar ler aqui para você para ganhar tempo. Vamos lá, Lucas, lê para mim Deuteronômio capítulo 29, versículo 1. Estas são as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés que fizesse com os filhos de Israel, na terra de Moabe, além da aliança que fizera a eles em Horebe. Quantas alianças nós temos aí, Lucas? São duas. Uma que foi feita em Moabe e a outra que foi feita em Horebe. Então tem duas alianças registradas aí até esse presente momento. Aqui é a primeira. Aqui encerra a primeira. Então, a aliança que foi feita no Monte Sinai, quando a Torá foi dada e Deus fez a aliança, quando esse pessoal começou a desobedecer e chegou no número de 10 vezes, essa aliança foi invalidada. Ela não foi anulada, ela foi invalidada por este grupo. Inclusive, olha o que o Senhor diz para nós aqui, no versículo... Quer ver, ó? No versículo... Deixa eu só ver aqui, ó. Aonde ele fala que vai ter um povo mais forte, melhor do que eles. Vamos ver, eu li esse versículo aqui, ó. Deixa eu só olhar aqui onde está. Deixa eu ver. Aonde que... Você pode me ajudar aí, gente. O versículo está dentro dessa porção aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Aonde ele fala que ele vai criar um povo mais forte do que esse. Ele vai falar sobre isso. Deixa eu só achar aqui, ó. Deixa eu ver, compartilhei, farei manter, quanto a sua força fizer subir, dirão os moradores dessa terra, mais uma coluna de nuvem. Agora, pois, Senhor longânimo, perdoa a iniquidade, e o Senhor conforme... Porém, a glória do Senhor, porque todos os homens que viram minha glória, os meus sinais fiz no Egito, me tentaram e não verão a terra de que seus pajuneis, nem aqueles que me provaram haverá. Então aqui no versículo 23 ele está falando que eles invalidaram. O versículo 23, ó, tá vendo? E verão. Aí ele diz, porém meu servo Caleb, porém houve outro espírito, e ora os amalequitas, Calineu e tal. Eu não sei, aonde que eu vi isso aqui, parece que eu li, que vai achar até um povo mais forte, né? Mas está aí nesse texto, depois você lê. Está sumindo aqui dos meus olhos, que a gente está lendo rápido. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, versículo 12. Olha o que diz aqui, ó. Com pestilência o ferirei, e o rejeitarei, e te farei a ti povo maior e mais forte do que este. Então aqui você está entendendo que esse povo não vai ver a terra. Não vai ver a terra. Deus perdoou, a Bíblia fala que Deus
perdoou, porque quando Moisés ele pede a intervenção divina, é nítido dizer assim, ó, versículo 20, ó, e disse o Senhor, conforme a tua palavra, lhe perdoei. Porém, tão certamente como eu vivo, como a glória do Senhor encherá toda a terra, e que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram essas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que seus pais jureis. E nenhum daqueles que me provocaram haverá. Então este povo invalidou a aliança. Eles não entraram e não viram a terra prometida. Não viram. Muitos já foram mortos no meio do caminho e outros não vão entrar. Não vão entrar. Mas Deus tinha prometido que Deus ia fazer um povo maior e mais forte. E quem é? É a geração que vem depois. A geração que entra na terra de Canaã, que é os filhos destes pais, juntamente com Josué e Caleb. Agora, olha que coisa mais interessante, o versículo 24. Não foi 2 que entraram na terra? Um era da terra da tribo de Efraim, que é Josué, que liderou o povo, né? Liderou o povo depois da morte de Moisés. E o outro é Caleb, que é da tribo de Judá. Mas interessante que o versículo 24 não cita Josué aqui. Do mesmo capítulo, 29, apóstolo? Não, 14, números 14. Eu estou lá no números 14. 14. É. Porque eu falei aí de 2 alianças, certo? Certo. Uma que foi feita no Monte Sinai, que encerra aqui em números 14. E a outra aliança, que é na terra de Moabe, que quando Deus faz aliança com os filhos desses pais aqui. Só para ficar fechado aqui. Tá bom, gente? Deu para entender, Lucas? Uhum. Então, aquelas 2 alianças em Deuteronômio 29:1, a primeira é no Monte Horebe ou no Monte Sinai, que encerra aqui. Esse pessoal não entrou, eles invalidaram. Por causa das 10 vezes, né, Que tentaram e transbordou o cálice. Aí Deus fez uma nova aliança com quem? Com os filhos deles, que era abaixo de 20 anos. Caleb ali, Josué. Exatamente. Mas olha que coisa interessante, não é Josué e Caleb? Quem entrou na terra daquele povo lá? Daqueles que era acima de 20 anos. Quem entrou? Nem Moisés entrou. Agora, quem que entrou? Josué, Caleb, a tribo de Levi, e os que eram abaixo de 20 anos de todas as outras tribos. Mais ninguém. Quem era acima de 20 anos, com exceção desses que eu citei, ninguém entrou. Então, esta aliança do Monte Sinai foi invalidada. Ela foi quebrada pelo povo. E Deus trouxe o quê? Uma sentença. Não vai ver, não vai entrar. E não entraram. Deus perdoou, mas não entraram. Não desfrutaram dessa promessa. Tudo bem aqui? Certo. Aí Deus falou que ia criar um povo mais forte do que eles. Está lá, o maior e mais forte, versículo 12. Do capítulo 14. Do capítulo 14 de Números. Está lá, ó, um povo maior e mais forte do que este. Por quê? Porque Deus faz aqui agora uma segunda aliança. Inclusive, a palavra Deuteronômio, né, na Septuaginta, porque a Septuaginta vai traduzir Devarim, que significa palavras, para Deuteronômio. E se você pegar a tradução da palavra Deuteronômio, significa segunda lei. Se você não sabe disso, pesquisa o que significa a palavra Deuteronômio. A palavra Deuteronômio significa segunda lei. Então teve o quê? Uma segunda aliança. Uma segunda palavra com os filhos dos pais. Os pais invalidaram e não entraram na terra de Canaã. Agora Deus faz uma segunda aliança com os filhos desses pais. E aí, liderado por Josué, eles entram em Canaã. Agora, se eles entraram em Canaã, Lucas, e Josué 23 vai falar, depois que Josué já está velhinho, né, ele vai falar sobre o que Deus fez através desta aliança. Se eles entraram em Canaã, o que aconteceu? Esse povo guardou ou não guardou a Torá? Sim. Lá menciona isso, né? Que eles obedeceram, eles ouviram e guardaram os mandamentos do Senhor. Aquela ideia de que ninguém conseguiu cumprir a Torá cai por terra. Eu sinto em dizer para você que ninguém consegue cumprir a Torá cai por terra. Porque
este segundo povo desta aliança cumpriu a Torá. E por cumprir a Torá, aonde eles estiveram? Na terra física de Canaã. Liderado por Josué, Yehoshua. Agora, olha os mistérios. Olha os mistérios. A palavra Yeshua é uma abreviação, depois do cativeiro babilônico, do nome de Josué. Quem que colocou o povo ali, que guardou a Torá na terra física de Canaã? Josué. Quem vai nos colocar na terra de volta? Josué. Então você percebe que Josué não era o nome de Josué. O nome de Josué era Oséias. Aonde está escrito isso? No que nós lemos ontem. Se nós pegarmos aqui no capítulo 13, deixa eu pegar aqui, ó. Números 13. Números 13, versículo 16. O que diz aí para nós, Lucas? E esses são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Então, qual que era o nome dele? Oséias. Oséias. Sabe o que significa a palavra Oséias? Salvação. Sabe o que significa a palavra Josué? Deus é a salvação. Oséias significa salvação. E Josué significa o eterno é a salvação. Como que Deus é detalhista, né? É muito detalhista. Ele muda o nome em virtude do propósito pela qual aquela pessoa vai vivenciar, né? E aí você vai para o nome de Yeshua. Aí tem uma curiosidade até, quando você vai para Hebreus capítulo 4, está narrando a história de Josué. Não está narrando a história de Jesus, está narrando a história de Josué. Só que no grego, nos manuscritos gregos, aparece a palavra Jesus. Aonde aparece o nome Josué, no original vai aparecer Jesus. Olha aí. No original vai aparecer Jesus. Por que Jesus, Josué, mas está falando da história de Josué, e por que aparece Jesus aqui? Será que é um erro, né, dos manuscritos? Pode ser que sim. Porém, o nome Josué e Jesus é o mesmo nome. A diferença é que Yeshua é uma abreviação do nome de Josué. O nome de Josué, Yehô, ou Yahushua. E o nome Yeshua significa uma abreviação desse nome. A raiz desse nome, salvação. Então Jesus é o nosso Josué. E foi um Josué que colocou o povo, porque cumpriu a Torá, dentro da terra. E Jesus cumpriu a Torá e vai colocar o povo dentro da terra. Olha que coisa maravilhosa. E o que me chama a atenção, Lucas, o que me chama muito a atenção, no versículo, porque assim, ó, Josué e Caleb que entrou na terra daquele grupo lá. Só que quando vai falar da herança, o versículo 24 e 25 diz assim, ó, e isso eu estou no Números 14, 24 e 25. O que diz aí? Desculpa, só o 24, já basta. Porém, meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, e eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá em herança. Olha que mistério. Por que Caleb não é citado aqui? Desculpa, Josué não é citado aqui. Porque somente Caleb é citado aqui. E olha que coisa interessante mais ainda, Lucas. Ele diz assim, ó. Eu o levarei à terra em que entrou. Como assim? Ele já estava na terra. Se ele já estava na terra, entrado? Como é que ele entrou na terra em que eu levarei à terra em que entrou? Interessante. Quando a gente olha para isso, quando a gente vê isso, a gente fala assim, olha os mistérios escondidos na Torá.
já mostrando e apontando para nós o que ia acontecer no futuro. Está dizendo assim, ó: porém o meu servo Caleb, que é da tribo de Judá, ele é da tribo de Judá. Você pode pesquisar aí, você vai ver que Caleb era da tribo de Judá. Josué era da tribo de Efraim. Por que Josué não entra aqui? Só entra Caleb. E ele vai entrar na terra que ele já entrou. Ele vai possuir a que já entrou. Quando a gente começa a ler esses textos, olha como a Torá é linda. Olha como que a gente desperta algo. Por que Josué não é citado aqui? Porque Josué representa o Mashiach. E tudo pertence a ele. Tudo pertence ao Mashiach. Ele não precisa entrar em lugar nenhum. Ele não precisa, é o lugar. Ele é o lugar. Ele não é citado aqui porque Josué agora não está falando do Josué físico, mas do que representa esse nome, onde Deus é a salvação. Então ele não é dado para esse Deus é a salvação. Ele é dono de todas as coisas. Ele é dono de todas as coisas. Mas foi dado a Caleb. Por que foi dado a Caleb? Porque quando Deus consagra um reino, ele consagra qual reino? O reino de Judá. Vamos lá? Moisés era judeu? Não. Não, Moisés era levita. E ele liderou o povo por um tempo. Depois que Moisés morreu, quem liderou o povo? Josué. Josué era judeu? Não, Não, é efraimita, filho de José. Olha aí. Josué, filho de José. Yeshua é filho de quem? José. Né? Vamos colocar aqui. São coincidências, tá, gente? Só coincidências. Aí depois da morte de Josué, ficou uma bagunça. Aí entra o período dos juízes. E os juízes não governou sobre as 12 tribos. Então Moisés e Josué governou sobre todo Israel. Os juízes não. No período dos juízes, Deus levantava um juiz em cada tribo. Então aquele juiz, ele era o juiz daquela tribo específica. Então são 12 juízes. São 12 juízes, ou Deus, não necessariamente 12 juízes, mas Deus levantava juízes para cada ocasião. Ora era midianitas, ora era malequitas, ora era filisteus, ora era outros inimigos que se levantavam, e Deus levantava um juiz para punir, um militar, né? Um guerreiro militar para punir. E ali nós já não vemos mais um líder acima, governando todo Israel, mas uma tribo ou 2 tribos o máximo. Quando passa o período dos juízes, nós entramos no profeta Shemuel. Profeta Samuel. E aí Deus vai fazer com que Samuel se torne o juiz, e o sacerdote ali. o sacerdote e o profeta de todo Israel. E ele está governando agora. Debaixo da autoridade do Eterno, ele está governando, porque foi Deus que fez isso. E ele governa as 12 mesmo. Ele governa sobre todos, todo mundo procurava ele. Ele era o cara. Ele que levantava os reis, é ele que consagrava os reis. Ele era o cara. Só que o povo não se contentou com ele. O povo pediu um rei. Eu estou fazendo um panorama aqui para você entender na sua mente. O povo pediu um rei. E este rei era Saul. Saul é de qual tribo? De qual tribo Saul era? Coloca aí para mim. Vamos lá, vamos ver se você está me acompanhando aí. Quero ver se você está me acompanhando. Coloca aí. De qual tribo era Saul? Ó, o pessoal lá da África também. Com certeza, daqui a pouco nos falamos, meu lindo. Vamos lá. De qual tribo? Olha o Danilão. Benjamim. Ê, menino abençoado. Aí você entendeu porque o apóstolo Paulo era da tribo de Benjamim, né? Porque ele fala que ele era benjamita. Por quê? Porque ele carrega o nome de Saul. Na verdade, o nome dele romano era Paulo. Mas o nome dele judaico era Saul. Então não teve a troca do nome, porque o nome dele foi mudado. Não, o judeu ele tem
Verdade. O judeu tem essa questão do nome. Tem o nome romano. Por exemplo, assim, ó, todo mundo tem um nome romano, que nem Jean. Depois da circuncisão, a gente recebe um nome espiritual. Você está entendendo? O judeu que vai circuncidar, ele tem um nome. Por exemplo, tem um nome normal, o nome que você recebeu aí nas nações. Aí depois, se a pessoa fez a circuncisão, ela recebe um novo nome. E já é uma cultura, um costume isso do povo. Ó, era Abrão, virou Abraão. Era Sarai, virou Sara. Era Yaakov, né? Virou Israel. No Testamento também, né? Você pega Tudo. Pedro, era Cefas. Cefas, Petro. Então, é um nome romano e um nome judaico espiritual por causa da circuncisão. Então, não é que trocou de nome. Isso é comum dentro da cultura judaica. E, inclusive, em Apocalipse fala que todos nós que pertencemos a Yeshua vamos receber um novo nome. Então, você não precisa trocar de nome hoje, porque lá no Reino do Mashiach você já vai receber um nome que ninguém conhece, somente ele. Glória a Deus. Você está entendendo que isso fica muito mais fácil de nós entender? Tem a pessoa fala, não, o nome de Paulo foi trocado. Não, queridos, o nome de Paulo romano era Paulo, mas o nome hebraico era Shaul. Rav Shaul, tá? Ou Saul. E ele era da tribo de Benjamim. Então você vê que ele realmente herdou esse nome de bem. Ele quis colocar como se fosse o Saul. Porque antes, né, de ser tocado pelo Yeshua no caminho de Damasco, o que ele fazia? Ele era um sanguinário. Então ele traz o significado, a identidade do rei de Saul para poder fazer o que precisava fazer. Você está entendendo? Né? Matou Estevão e tantos outros antes da conversão. Olha que coisa maluca isso daqui. Então nós temos agora Saul, que é o rei, mas da tribo de Benjamim. Mas olha a palavra de Deus. Vamos voltar lá. Palavra de Deus, palavra que saiu da boca de Deus, versículo 24. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou. Eu levarei à terra em que entrou. Mas como assim? Ele já está lá. E a sua descendência possuirá em herança. Aí nós vemos Davi, o rei Davi. Qual tribo ele é? Judá. E o que Deus decreta para Davi? Ele fala para ele o seguinte: seu reinado não terá fim. O seu reinado não terá fim. O seu reinado não terá fim. E a partir desse momento, o reinado de Davi, que vem da tribo de Yehudá, cumpre a Torá. A sua descendência vai possuir essa terra. É uma continuidade do que foi dito Você lá está atrás. entendendo? Uhum. Glória a Deus. Aí Deus consagra o reino de Davi como o reino de Deus. O reino de Davi, eu vou escandalizar você agora. O reino de Davi é o reino de Deus. É o reino dos céus. E ele já aparece, esse termo já aparece em 1 Crônicas. E eu quero ler com você. Então, quando fala que o reino dos céus está próximo, ou o reino de Deus está próximo, no Novo Testamento, a Brit Hadashah vai falar sobre reino de Deus, ou reino dos céus, é um eufemismo para o reino do Senhor que aparece em 1 Crônicas, capítulo 7. Vamos lá para 1 Crônicas. Vamos lá para 1 Crônicas, capítulo 7. Deixa eu ver se está aqui mesmo. Eu acho que está no 28, gente. 1 Crônicas 28. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Eu vou ter que mostrar para você. Isso mesmo. Ó. Então nós vamos pegar 1 Crônicas, capítulo 28, do versículo 1 até o versículo 7. O Lucas vai ler para nós do 1 ao 7. Vamos ver se aparece isso mesmo aqui. Vamos lá. Então Davi reuniu em Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos e os capitães das turmas que serviam o rei, e os capitães dos militares e os capitães das centenas e os admiradores de toda a fazenda e possessão do rei e de seus filhos,
como também os oficiais, os poderosos e todo o homem valente. E pôs-se o rei Davi em pé e disse: Ouve-me, irmãos meus e povo meu, em meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para a estrada dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito o preparo para edificar. Porém Deus me disse: Não edificarás a casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. E o Senhor Deus de Israel escolheu-me de toda a casa de meu pai para que eternamente fosse rei sobre Israel, porque a Judá escolheu por soberano e a casa de meu pai na casa de Judá, e entre os filhos de meu pai se agradou de mim para me fazer reinar sobre todo o Israel. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele o meu filho Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse: Teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e os meus átrios, porque eu o escolhi para filho, e eu lhe serei por pai. E estabelecerei o seu reino para sempre e se perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até o dia de hoje. Tá bom. Agora, olha o versículo 5 de novo, por favor. Vamos dar ênfase ao versículo 5. E de todos os meus filhos, porque eram muitos filhos aqui diz, né? Os filhos do Senhor. Ele escolheu o meu filho Salomão, para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. Para se assentar no trono do reino de Deus. A palavra Senhor aqui em hebraico é o tetagrama sagrado. Então, já na Septuaginta, não vai colocar o tetagrama sagrado por respeito. Mas se você buscar no hebraico a palavra que aparece aqui, reino do Senhor, é reino do tetagrama sagrado. Agora, quem que é o tetagrama sagrado? Deus. Então, Salomão se assentou no trono do reino de Deus. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, a Brit Hadashah, quando fala reino dos céus ou reino de Deus, está falando do reinado de Davi. Ele é eternamente. Mas não foi isso que em Números 14, 28 está falando com Caleb? Por herança. Vai herdar, né? Vai herdar para sempre. Caleb vai herdar para sempre. Olha como linka tudo, né? É Judá, a tribo de Judá, a promessa feita a Caleb. Não tem como Glória quebrar. Então, Yeshua é descendente de quem? De Judá. De Judá! Agora, olha que coisa interessante. Lembra quando Jesus disse lá em João 10? Eu acho que é João 10. Vamos lá pegar Evangelho de João, capítulo 10. O apóstolo. Sim. Eu achei tão interessante essa terra que ele entrou, que vem na mente, né? Hoje as pessoas elas precisam entrar mesmo na sua vida, né? Olhando para você vai reinar sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre o seu trabalho. É uma mudança de mente, porque ele fala assim: você vai reinar na terra que você já entrou. Quantos de nós não vivenciamos experiências lá atrás e pela metanoia, mudança de mente, nós estamos no mesmo lugar, só que desfrutando de uma outra terra. Exatamente. E outra coisa, é uma profecia que mesmo eles entrando na terra, eles seriam expulsos da terra e depois essa terra de novo seria dada aos seus descendentes para sempre. E esses descendentes que está falando é Yeshua. Olha aí. Você está entendendo? Uhum. Então, é uma profecia futura que vai acontecer no retorno de Yeshua. Então, vocês já entraram, mas vocês vão entrar de novo. Olha aí. E o que o Mashiach fala lá em Mateus 24? Que ele vai reunir as ovelhas perdidas da casa de Israel, que estão nas extremidades da terra, e vai trazer para onde? Para Jerusalém. Quem vai fazer esse papel de fazer com que herde a terra para sempre é a descendência de Caleb.
Para cumprimento da palavra, né? Para cumprir a palavra. Tá? Agora, olha o que diz aqui em João, capítulo 10, versículo 8. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Olha que coisa interessante. Um detalhe para você aqui. Tem um detalhe para você aqui. Nós sabemos que o reino de Deus é o reino de Davi. Certo? Todos nós sabemos. Isso tá registrado ou não? Sem dúvida. Então, vamos pegar de novo, 2 Crônicas agora. 2 Crônicas, capítulo 13. Segunda Crônicas, capítulo 13, versículo do 5 ao 8. A primeira nós lemos 1 Crônicas, no capítulo 28, versículo do 1 ao 7. Agora nós vamos ler 2 Crônicas dos Reis, né? Capítulo 13, versículo 5 a 8. O que diz para nós aí? Porventura não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, a ele e a seus filhos, por uma aliança de Saul? De Saul. De Saul. Ele está fazendo uma pergunta. Vocês não sabem que Deus entregou pela soberania a ele e aos seus filhos por uma aliança de Saul? Aliança de Saul. Uma aliança de Saul, porque as alianças eram feitas com Saul, entendeu? Vai lá, continua. Contudo, levantou-se Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, e se rebelou contra o seu senhor. E ajuntaram-se a ele homens vadios, filhos de Belial, e fortificaram-se contra Roboão, filho de Salomão, sendo Roboão ainda jovem e terno de coração, e não lhes podia resistir. E agora julgais que podeis resistir ao reino do Senhor, que está na mão dos filhos de Davi, visto que sois uma grande multidão, e tendes convosco os bezerros de ouro que Jeroboão vos fez para deuses. Então está falando, o reino do Senhor está na mão de quem? Dos filhos de Davi. Da descendência de Davi. Isso. Então, o reino de Deus está onde? Na descendência de Davi. O que aconteceu daqui para frente agora, Lucas? Todos os reis, eu vou colocar aqui os reis de Israel, todos os reis, principalmente de Judá, eu vou colocar de Judá, eram ungidos, certo? A palavra ungido significa Cristo. Tudo bem? Sim. Você está comigo aí? Você que está me assistindo agora, eu vou te trazer uma revelação muito grande da palavra do Eterno. Aproveite, curta, compartilhe, comente, se inscreva no nosso canal para que você possa entender muito mais da palavra do Senhor. Vamos lá. Quero ver o pessoal se está aí conosco. Vamos ver se o pessoal está aí conosco. Se você está aí junto conosco até agora. Vamos lá. Olha que legal. Marco Alexandre dos Santos, da Alemanha. Olha que legal. Que bacana, Marco. Seja bem-vindo no nome do Senhor. Ele é uma que está lá. Que maravilha. Lá da Alemanha, gente. Que gostoso. Vocês estão entrando aí no verão agora, né? Que bênção. Olha aí, que legal. Então, um grande abraço para você. A esposa. Tá lá, a esposa. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal da Alemanha. Que legal. Que muito bom estar aqui. Glória a Deus por isso. Muito calor já, tá vendo? Tá lá, então não tô tão fora disso, tá lá entrando já, né? Tá terminando a primavera aí, entrando no calor, porque segue aí o calendário judaico, o calendário bíblico, né? Segue a terra de Israel. Que coisa maravilhosa. Que bênção. Prazer te receber, viu, Elielma? Um prazer muito grande. Dá um abraço na família toda aí por nós. Mas vamos lá. Lembra que Jesus fala que todos os que vieram antes dele são ladrões e salteadores? Então, só para você entender, que todas as pessoas, todos os reis, ah lá, vamos entrar dia 21, verão, obrigada, por nada, querida. Todos os reis que eram ungidos,
principalmente na casa de Judá, a palavra ungido significa Cristo. Então todos os reis que eram ungidos pelo profeta na casa de Judá, ele era chamado de Cristo. Porque eles entendiam que é este o Cristo que vai dar continuidade e vai herdar para sempre. É esse. Então, Davi achou que era Salomão. O meu filho, né? Em Crônicas aí a gente leu. Porque a meu filho foi dado o poder de se assentar no reino de Deus. É ele. Ele foi ungido, é ele. Eu já estou morrendo, não sou eu, é ele. A tua descendência, né? É ele. Então é ele. É ele que vai reinar eternamente. E achou que era Salomão. Achou só. E não aconteceu. Aí veio Roboão. Agora ele foi ungido. Esse é o Cristo. Também não é. E todos os reis que eram ungidos na casa de Judá, principalmente na casa de Judá, porque tem uma promessa agora que o reino do Senhor é o reino de Davi. É o reino de Davi. Então todo ungido na casa de Davi é o Cristo. Esse é o Machia. Esse é o Cristo, esse é o Machia. É esse daí. E foi passando um, foi passando o outro. Mesmo sendo da tribo foi de Judá, passando né, outro. Hã? Mesmo sendo da tribo de Judá, né? É da tribo de Judá. Tinha Mesmo que ser da todo. tribo de Judá. Porque se ele consagrou, né, a Não tinha tribo de como Judá, consagrar outra pessoa que não tinha que fosse- ser da tribo de Judá. Certo. Tinha que ser da tribo de Judá. Se Deus estabeleceu que é o reino de Davi, tem que ser da casa de Judá. Então todos os reis que entravam na casa de Judá, eram ungidos na casa de Judá, passava um rei, morria, passava outro. E aí o rei, se eu não me engano, Zedequias, foi o rei mais próximo do Machia possível, que ele começa fazendo uma restauração. E aí a turma, é esse o Machia, é esse o Cristo. E também não foi. E também não foi. Porque tem uma promessa de que, né, que não faltaria um descendente na casa de Davi. Não faltaria. Até chegar o Machia. Até chegar o Cristo que ia restaurar todo o reino de Davi. Que ia restaurar todo o templo, ia restaurar tudo. Então eles estavam esperando. E quando começa a restauração lá do rei Ezequias, eles falam, é esse cara. É ele. Olha aí, está restaurando tudo já. Restaurou o altar, restaurou o culto, restaurou tudo. É esse, ele está restaurando todas as coisas. Esse é o Machia. E não era. Agora eu vou dar para você um texto tremendo da parte do Senhor. Você pode até glorificar o nome do Senhor aí. Você vai glorificar o nome do Senhor agora. Ah, que coisa linda. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Do meu querido Lucas que está aqui. Versículo 30 até o 33. Lucas, leia para nós e coloca na tela, por gentileza. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 30 ao 33. Disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aqui mostra para nós quem é o rei. Aqui mostra para nós quem é o Machia. Quem é o rei. Não foi homem que falou. Foi o céu que decretou. O anjo Gabriel. O mesmo anjo Gabriel que diversas vezes apareceu até a Daniel, as Sagradas Escrituras, o mensageiro de Deus veio trazer. O céu trouxe uma informação dizendo, sabe o que foi prometido lá em Números 14, que os descendentes de Caleb, porque teve um outro espírito nele? E olha que coisa, o que nós estamos fazendo hoje vai refletir nas nossas gerações. A nossa obediência hoje,
ou a nossa desobediência hoje, ela vai refletir nas nossas gerações, na nossa posteridade. O espírito que Caleb teve lá atrás, em seguir a Deus, em perseverar na palavra, fez com que o reino de Davi fosse consagrado, estabelecido e não tivesse fim, porque foi palavra de Deus. Foi palavra de Deus. O reino de Davi. Por isso que a gente vê, às vezes, a pessoa erroneamente falando que Davi era um homem segundo o coração de Deus, no sentido de que ele era um homem bonzinho, um homem que se arrependia. Não! A vontade de Deus é o que está escrito na palavra. Ele decretou que Caleb, o descendente de Caleb, que é da tribo de Judá, seria o rei de Israel. Aquele reino. Então, quando ele fala que Davi é segundo o meu coração, ele está dizendo assim, ó, esse é o propósito estabelecido. Segundo a minha palavra. Segundo a minha palavra. É o que foi dito lá É atrás. segundo o que eu falei lá atrás. Este é segundo a minha vontade. Não o que vocês quiseram. Não o que vocês levantaram. Esse coração, então, não está ligado ao coração de Davi. Não, de jeito Interessante. nenhum. É segundo a vontade de Deus, o reino que foi estabelecido. Inclusive a bênção de Jacó. A bênção de Jacó, 49:10, Gênesis 49:10. Já tem uma bênção de Jacó. Aí nós vemos Números 14. De todo aquele povo que não entrou na terra, Caleb teve um espírito diferente e falou assim, ó, por causa desse espírito diferente que você tem. Olha aí, que espírito é esse, hein, apóstolo? É um espírito dele, né? Sim, sim. É um espírito de não, ousadia, de ousadia, fé, de coragem. não, de acreditar na palavra de Deus, de crer na palavra de Deus, de confiar na palavra de Deus. Falei assim, o que vocês estão fazendo, cara? O que vocês estão fazendo? Deus prometeu que vai dar essa terra e essa terra é nossa. É a fé, né? Então, ele desejou a terra, ele creu que a terra seria deles. Então ele falou assim, já que você creu que a terra é sua, ela será sua. Ela será sua, através da sua descendência para sempre. Olha aí. Que coisa linda. O desejo dele, o espírito dele de falar, não, essa terra é nossa. Nós vamos comer esse gigante como pão. Essa terra é nossa, Deus falou que vai dar, ele vai dar. Esse espírito dele, É o que agrada o de Senhor, né? crer na palavra do Eterno, fez com que a terra dele, a terra que foi dada a eles, seria da família dele, da tribo dele. Hoje a gente entende agora com mais propriedade aquela passagem que fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Tá aí. Agora, olha outra coisa, lembra? Essa terra que você entrou. Aí você entende. Essa terra que você entrou. Não é isso? Vamos lá, Números Sim. 14, não fala isso? Isso. Vamos lá, Números 14, vamos voltar lá. Números 14, versículo 24. Porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu levarei a terra em que entrou. Eu levarei a terra em que entrou. Como assim eu levarei a terra em que entrou? Aqui está dizendo que vocês vão entrar a primeira vez, vão perder, mas vai ter um dia em que uma chia da tribo vai trazê-los de volta para a terra e nunca mais vai ninguém tirar vocês de lá. Nossa, aqui é muito mais profundo então, né? Muito apóstolo? mais Nossa. profundo do que a gente possa imaginar. Muito mais profundo do que a gente É um pode verdadeiro imaginar. código, né? É uma verdadeira senha. Pega É um a senha aí, sode. viu, pessoal? Olha aí. É um sode, Olha só. é um segredo, é um mistério, é um sode. E ali está dizendo que Yeshua é esse rei. Por isso que Yeshua não vai reinar no céu, querido. Então hoje existe dois tipos de Jesus que estão pregando por aí. O primeiro Jesus que estão ensinando aí é um Jesus que vai reinar no céu. Mas o Jesus da Bíblia e das Sagradas Escrituras é o descendente de Davi. Vai reinar na terra. Inclusive em Atos 15 vai falar, Amós 8 também vai falar, Amós 9, desculpa, vai falar da promessa que o tabernáculo de Davi seria levantado. E Atos 15 vai falar que o tabernáculo de Davi vai ser levantado. E quem é o tabernáculo de Davi? O reino de Davi é terreno. O reino de Cristo na terra é terreno. Ele vai vir. Agora, olha a última pergunta dos apóstolos, lá em Atos 1. Vamos lá para Atos 1.
Atos capítulo 1. Porque como ele declarou o Mashiach, ele falou que tudo que veio antes dele era ladrão e salteador, ele está dizendo assim, ó, todos os reis que foram levantados antes de mim, nenhum era eles, sou eu sou o descendente de Davi. Então ele se denominou como o descendente de Davi, e é. Aí, então por que ele não restaurou? A última pergunta dos discípulos dele foi o seguinte, versículo 6, Lucas. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurará tu neste tempo Israel? Tá vendo? O Ele tá reino falando? a Israel? Tá vendo? É agora que vai acontecer a restauração? Se o Senhor é o Mashiach, se o Senhor é o Cristo prometido para Caleb, se o Senhor é o Cristo que vai restaurar a nação de Israel, conforme está escrito em Ezequiel 36, se o Senhor é este Mashiach, de Ezequiel 37, versículo 15 em diante, é o Senhor que é este Mashiach. Se o Senhor é este Mashiach, conforme Isaías 49... O apóstolo, é interessante, eles tinham essa consciência, Mas né? lógico, eles conhecem as Escrituras, Desde... ele conhece a Torá. Todo judeu conhece a Torá. É lógico que A sabe. profundidade disso, né? É agora, é nesse tempo. Aí, olha o que ele diz. Não vos pertence saber os tempos. As estações. Aqui está falando de festas. Tempos e estações, está falando de festas. Porque são nas festas que se revela muita coisa de Yeshua. Olha como as festas são importantes. Quando fala de tempos e estações, está falando de festa. Não compensa vocês saber o dia da festa que vai ser isso, porque vai ser numa festa. Vai ser numa dessas 7 festas o retorno de Yeshua. E eu sei mais ou menos qual que seria. Mas eu não vou falar isso porque é outro caso. Não sei dia nem hora. Mas a gente sabe mais ou menos ali qual é a festa. Ele dá muita ênfase nisso, né? Ele fala Muito. aqui, ó, os pertence a saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu Então, para o seu próprio poder. Então, existem festas que já foram estabelecidas. E as festas não são judaicas. As festas são do Eterno. Levítico 23, 1. Estas festas ou estas estações são criadas lá em Gênesis 1,14. Se você lê Gênesis 1,14, a palavra lá vai dizer estações. E a palavra estações lá é moedim, que significa festas ou datas fixas. Ou calendário fixo. E ó, Então, não foi mas, numa ó, festa apóstolo, que ele morreu? É interessante, é extremamente interessante isso, porque ele fala assim, tá falando sobre restauração de Israel. Uhum. E aí ele vem falar de festa, ele vem falar de tempos e estações. Eles estão aqui quase vivendo uma festa. Falta poucos dias para ele viver uma festa. Qual festa que eles iam viver aqui? Aqui é o tabernáculo? Não. O Shavuot? Isso. Qual festa? Shavuot. A festa de Shavuot, que foi traduzida em Atos 2:1 como Pentecoste. Pentecoste é festa da semana, é festa do 50º dia da contagem do Homer. Então ele está falando, não convém vocês saberem a festa. Então, no Shavuot veio mais uma manifestação do Eterno. Qual é a manifestação do Eterno que aconteceu numa festa aqui? O Espírito Santo foi dado aos gentios agora e aos judeus que ali estavam. Uhum. Foi numa festa. O Pessa, a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo foi aonde? Numa outra festa. Na festa de Pessah. E o Espírito Santo foi dado aonde? Em uma outra festa, a festa de Shavuot, festa de Pentecoste, ou festa da contagem do Homer, no 50º dia. Por isso que é chamado Pentecoste, Pentá. Mas a restauração também vai acontecer numa festa. A consciência deles aqui, apóstolo, era isso. Eles achavam que já seriam nessa Seria próxima agora, nessa festa. próxima festa. Olha aí. O que Paulo fala? Rav Shaul fala para nós. Que ao toque, ao soar a trombeta, né? Agora, eu vou dar só um gostinho para você. Vai lá para Sofonias. Tsefaniar, capítulo 1. Sofonias, capítulo 1. Vamos lá, o pessoal tá gostando do assunto aí, Lucas? Ou já chamou eu de herege? Não. Vamos ver o que o pessoal tá achando aí. Vamos lá.
herege! Não, é para glorificar de pé, igreja. Oh, Deus! O escritor aos Hebreus, ele já diz o seguinte, né? Que tem muita coisa boa para compartilhar, mas tem pessoas que não estavam preparadas para receber. Aqui o nosso alimento aqui é sólido, irmão. Uhum. A gente já saiu da sopinha de letrinha há muito tempo. A sopinha de letrinha já passou para nós. Então aqui é para pessoas que são apaixonados pela palavra. Não é pessoas que vai ficar naquela sopinha de letrinha. Ó, glória a Deus pela sopinha de letrinha. Tem muita sopinha de letrinha aí em prato preto. Tem muita sopinha. Tá? Mas nós aqui queremos a palavra. A Bíblia diz lá para nós, em Amós capítulo 8, que haveria um tempo em que haveria um avivamento, mas não o avivamento do que a gente vê por aí. Avivamento da palavra, de sede pela palavra. O apóstolo Rosana Becalete aí. Fala aí, kkk, né? Ah, fala aí. O pessoal tem que pedir para mim aí, para ver se vocês Pessoal, querem que eu fale ou não. Pede aí. Vamos encher aqui os comentários. Que aqui eu também tô com sede de saber. Ó, Marco Alexandre, excelente, fogo puro aí, dando glória, apóstolo. O pessoal lá da Alemanha, tá acompanhando a gente aí, ó. E outra coisa, eu vou reforçar aqui, se você deseja ter uma célula mesmo, semanal, conosco, uma célula. A gente ali vai trocar a palavra de Deus, você manda o seu telefone no 19, nós estamos no Brasil, então é mais 55 19 38 18 5623. Aí, se você tiver interesse de participar de uma célula online, você pode, depois do dia 2 de julho, a gente vai escolher a data certinha e nós vamos criar um grupo aqui para as pessoas que estão distantes de nós, para a gente comer a palavra de Deus, ter um momento de adoração, de louvor, de oração pela vida um do outro. A gente vai cuidar de vocês aí nesse tempo. O pastor Beto vai estar junto conosco e nós estamos aqui prontos para atender a sua casa e a sua família. Aqui nós queremos a palavra, nós queremos trazer a palavra. Mas vamos lá. Vamos lá. Tsefaniarro. Sofonias, capítulo 1, versículo 14 ao 16. O que diz aí, Lucas? O grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto. E se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor. Clamará ali o poderoso. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densa trevas. Dia de? Versículo Densas 16. trevas. E dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Aquele dia do Senhor será dia de trombeta, dia das tribulações e dia de trombeta. Uau! Vamos dar uma pista aqui para vocês. O que o nosso querido apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14 ao 18, Lucas? 1 Tessalonicenses? Capítulo 4, versículo 14 e 18. Então o dia do Senhor vai ser um dia de trombeta, sim ou não? Sim. Tá aqui, Sofonias está dizendo que vai ser um dia de trombeta, dia de tribulação, angústia. E o Paulo, 1 Tessalonicenses 4, 14 ao 18, o que diz aí? Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Até o 18, 14 ao 18. Certo, vamos lá. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Opa, então Sofonias está falando que o dia do Senhor vai ser um dia de trombeta, certo? Sim. E aí, Paulo está falando que ele vai voltar nesse dia com... Um alarido, lá também fala alarido, né? Isso, de trombeta. Trombeta de Deus. 1 Coríntios 14, 8. Vai abrindo aí os textos, gente. Vai abrindo os textos. 1 Coríntios 14, 8. 1 Coríntios 14, 8.
Porque se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Aí nós sabemos a diferença que tem nos toques. Aí existem. Se ela Até dá o toque som, vai ser específico? tem um toque específico. Existem 3 toques diferentes. Depois você procura aí os três toques diferentes da trombeta. E se a pessoa não souber qual é o toque certo, como é que vai saber? Então você precisa saber quais são os toques certos. Capítulo 15, versículo 52, Lucas. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então tá falando que a volta dele se dá no dia de trombeta. Confirma com Tissafaniarro lá ou não? Com Sofonias? Uhum. Confirma, não confirma? Sim. O dia do Senhor será como trombeta. E aí nós vamos pegar tudo que Paulo falou aqui, também está falando sobre trombeta. E ele fala sobre a última trombeta. Alguns vão dizer que é a 7ª trombeta. Outros vão dizer que talvez seja a última mesmo de todo o tempo. Inclusive da festa. Existe uma festa bíblica que tem nome de festa da trombeta? Será que tem ou não? Assim, Vamos para o texto? onde que tá? Levítico, vai crá, capítulo 23, versículo 23 ao 25. E falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: No mês 7º, ao primeiro mês, tereis descanso memorial com sonido de trombetas, santa convocação. Então, que dia que é esse dia de festa de trombetas? É o 7º ao primeiro do mês. No mês 7º, ao primeiro do mês. Que é chamado do quê? Memorial com sonido de trombetas. Sim, é a festa de trombetas. É Yom Teruah, dia da trombeta. Então nós temos esse dia na Bíblia chamado de Yom Teruah, certo? Certo. Ok, fechado. Existe uma outra festa que se toca trombeta, porque nenhuma outra festa se toca trombeta. Só esta, que é chamada de Rosh Hashanah hoje, que é o Ano Novo Judaico. Só que existe um detalhe. Nenhuma das 7 festas, ou das 8 festas, se considerar o Shabat semanal, se toca trombeta. Nenhuma. Nenhuma. Só essa aqui, que é o Rosh Hashanah, que é no 7º mês, que é Tishrei, no primeiro dia do 7º mês. Se nós pegarmos o 7º mês, não é janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho. Não é isso, viu, gente? A gente está pegando aqui o calendário bíblico. Deles, Quem é o primeiro mês? Deus falou lá em Êxodo 12, 2. Este é para vós o primeiro mês. Capítulo 13, versículo 4 de Êxodo vai falar que Abib é o primeiro mês. Ou seja, o mês da primavera. O primeiro mês da primavera é o primeiro mês, contado nas Sagradas Escrituras. Então vamos lá. Abib ou Nissan. Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av. Vamos lá, faltou um. Elu, Tishrei, 7º mês. Então, no dia 1º de Tishrei, que é também chamado de Rosh Hashanah, que é o início do ano novo, que é o ano civil judaico, tem um toque de trombeta. Mas existe um detalhe de um outro toque de trombeta que acontece, sabe quando, Lucas? Não. No dia de jubileu. E no dia do jubileu, cai no dia 10 de Tishrei. Sabe o que é Tishrei? É o 7º mês. 7º mês. Certo? Sim. Então são os 2 toques. O primeiro no dia 1, O primeiro no 7º mês. Calma aí, só para você entender. Quando não tem jubileu, jubileu é 50 anos, sim ou não? Uhum. Quando não tem jubileu, só se toca no dia 1º de Tishrei. Quando cai no ano de jubileu, e o ano de jubileu, o que acontece no ano de jubileu?
todo judeu, toda pessoa que vendeu as posses ou tomaram as posses deles, o que acontece? É devolvido para eles as terras. E que dia é o dia de jubileu? Dia 10 de Tishrei, que é dia de Yom Kippur, que chama dia do perdão. O que falta ainda a nós? O que o sumo sacerdote fazia no dia 10, quando ele entrava uma vez por ano? Todo o povo ficava esperando ele sair do tabernáculo e dizer para todo mundo: vocês estão perdoados. O que nós estamos esperando? Essa voz. O sumo sacerdote sair do tabernáculo celestial e decretar para nós o quê? Vocês estão perdoados. Num Yom Kippur normal, que é anual, no dia 10 de Tishrei, não se toca trombeta. Mas, quando cai no jubileu de 50 anos, esse toque de trombeta é tocado em toda a terra no dia 10, que é o dia do perdão. Eu não estou afirmando para você aqui que Jesus vem no dia de Yom Kippur, que é dia do perdão e dia de jubileu. Mas há uma grande probabilidade de ser nesse dia. Hoje ninguém sabe o dia do jubileu. Depois da destruição do templo, parou de se contar. Por isso, então nem toca mais, né, no 10. Ninguém sabe, ninguém sabe. Alguns fazem uma conta, mas ninguém sabe o dia correto. Por isso que fala, ninguém sabe o dia, nem a hora, porque ninguém sabe o dia. Mas nós sabemos, possivelmente, qual festa. Agora, olha que coisa linda. No caso, tem que completar 50 anos, apóstolo. Na hora que completa, anos. Então deu 49. Jesus veio no período de jubileu. E a terra tem que completar 120. Que é o que foi falado em Noé. Lembra quando fala para Noé? O tempo seria 120 anos, mas não de idade. O governo humano. E se você calcula 120 vezes 50, dá quanto? 6.000 anos. Que ano que nós estamos no calendário judaico? 5.785. Só que tem 200 a 240 anos perdido. E a turma diz que talvez seja entre 2027 e 2030 o outro jubileu. Estou dando aqui para vocês, só para vocês entenderem. E vocês estão ficando fora. Corra para o Mashiach. O tempo está se esgotando. Se vai ser, não sabemos. Mas pode acontecer. É olhar a árvore, né? Olha o que está acontecendo com Israel hoje. Olha as guerras. Lembra? Antes da volta dele, o que ele fala? Haverá o quê? Rumores de guerra. O que está acontecendo, gente? Antes de 2027 e 30, que talvez seja o ano de jubileu. Eu não estou afirmando para você aqui, tá? Eu estou falando para você ficar atento e esperto. Olhe, você conhece as estações, você sabe o tempo, sabe discernir o tempo. É só você olhar para o que está acontecendo em Israel, gente. Israel está envolvido numa guerra hoje. Furou, né? Olha para Israel, já completou mais de 70 anos depois do Estado que foi criado, 1948. Já amadureceu. E eles conseguiram, né, apóstolo, furar esse domo, né? Essa proteção, essa camada que eles tinham. E se você pega Zacarias 14, você vai ver que o pé do Mashiach vai estar no Monte das Oliveiras numa guerra. Eu não estou falando para você que é nessa guerra. Vamos lá para Zacarias 14. Vai ser num tempo de guerra. Vai ser num tempo de guerra. Zacarias capítulo 14. Fala para mim, quem que explica isso? Para você. Qual versículo, apóstolo? Pega do versículo 1 até o versículo 4. Eis que vem o dia do Senhor, em que teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para pelejar contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. E metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. Então aqui nota-se que ainda haverá um cativeiro, por causa do abandono da Torá pelos judeus e por rejeitar o Mashiach.
que chegou no primeiro século. Vai ter um cativeiro, o último cativeiro. Continua. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou, sim, no dia da batalha. Aí, falando da trombeta também, né? Falando lá, fazendo um paralelo, ele fala que a trombeta é para a batalha. Olha aí. E naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Aonde que fica o Monte das Oliveiras? Em Jerusalém. Tem uns monte de oliveira aqui em Minas, tal, que a turma fala, né? Mas aonde que está dizendo aí? O Monte das Oliveiras. O que Monte está de Sião. fronte O Monte de de Oliveira é o Monte Sião, gente. O Monte das Oliveiras fica no Monte Sião. E no Monte Sião fica Jerusalém, aonde Abraham colocou Isaac em holocausto. É ali. Olha aí. Glória a Deus. Aqui ele fala que está de frente de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande. E metade do monte se apartará para o norte e a outra metade dele para o sul. Olha o versículo 5, Lucas. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugiste de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo. Então vai ser num dia de guerra que ele vai vir. Toda a guerra que é escalonada em Israel, e a gente vai ver que Israel parece perdendo a batalha. Essa guerra não é Gog e Magog, tá, gente? A guerra de Gog e Magog é no final de 1000 anos, conforme está descrito lá em Apocalipse, e Ezequiel também. Não é. Esta guerra pode ser o Armagedon. Pode ser que essa guerra que está escalonando seja o Armagedon. Agora, se for o Armagedon, a Bíblia fala que o Senhor volta no meio dessa guerra. Eu não estou dizendo que essa guerra é Armagedon, não estou dizendo para você que essa guerra, mas ele vai voltar no meio de uma guerra. Aonde Israel estiver encurralado, pressionado, aonde Israel estiver perdendo uma batalha, até agora Israel está ganhando a batalha. Mas quando Israel estiver perdendo a batalha e 50% for levado cativo, for forçado, muitas pessoas vão ser ali num exílio, numa Babilônia, né? Vamos dizer assim, num cativeiro. Que seja curto esse cativeiro. Aí a Bíblia fala que nesse dia chega o homem. Aí acabou a guerra, filho. A Isaías capítulo 1, eu acho que capítulo 1 ou capítulo 2, fala que ele vai transformar os tanques de guerra em enxadões, as armas de guerra tudo em enxadões, vai fazer esse povo trabalhar. Aí ele vai implantar o reino de 1000 anos sobre a terra. A terra vai viver 6.000 anos. Lembra que ele fala para Noé isso? Ele fala assim, ó, o meu espírito não contenderá com o homem para sempre. Portanto, o tempo de vida será de 120 anos. Mas não está falando da idade de Noé, porque Abraão, que viveu depois de Noé, viveu 175 anos. Ele está falando, o governo humano vai acabar. Quando chegar a 6.000 anos, vai acabar. E tem anos perdidos aí. Aí entra o milênio, os 1000 anos, o Shabat milenar. Hoje a Terra experimenta Shabat semanal, Shabat a cada 6 anos, Shabat a cada jubileu, mas ela nunca experimentou o Shabat milenar. E o Shabat milenar é um Shabat de 1000 anos, que é exatamente os 1000 anos do reino de Cristo sobre a terra. Nossa. Inclusive, eles devem estar numa ansiedade, tem gente que já né? tem judeu que já está falando, chegou o Mashiach chegou, porque eles sabem que vai ser numa guerra. Eles erroneamente falam de Gog e Magog, mas porque não acreditam no Novo Testamento, mas o Novo Testamento diz que Gog e Magog será no final dos 1000 anos. E aí o Mashiach vem, ressuscita quem morreu nele primeiro, transforma o que estão na terra, tem o que é chamado de arrebatamento ou reunião dos exilados com ele nas nuvens, no Monte das Oliveiras, não é aqui que vai estar pisando? Lá no Monte das Oliveiras, o arrebatamento acontece no Monte das Oliveiras.
Não é nas nuvens, né? A nuvem desce, como está escrito em Êxodo 19. Então, se a pessoa quiser saber como é que é o arrebatamento, Moisés foi o primeiro cara a ser arrebatado. Pega lá Êxodo 19, Êxodo 20, você vai ver, uma nuvem desceu no Monte Sinai, que é o menor monte que tem ali, desceu no Monte Sinai, e uma voz de dentro da nuvem falava, sobe aqui. E ele viu o tabernáculo celestial espiritual, que vai descer na terra em Apocalipse 21. E o que ele fez de réplica na terra, o que ele viu no céu. Faça conforme o que você viu. Ele viu. E alguns sábios vão dizer que Moisés foi levado ao tabernáculo celestial e ele viu o tabernáculo celestial. E ele viu Yeshua. Porque Yeshua é antes de todas as coisas. Foi manifestado em carne no seu tempo. Mas ele é antes. O Mashiach existe antes de todas as coisas. Ele é a imagem do Deus invisível. O pessoal confunde muito essa questão das nuvens, né? Acha que vai pegar a mão e vai embora, né? Não, ela desce. Ela desce trazendo uma Mashiach. E o arrebatamento é justamente nesse período. O pessoal, como diz lá em Isaías capítulo 60, que quem são estes que vêm voando como pombas? Então o profeta Isaías já vê o arrebatamento. Somos nós. Reunião dos exilados. Você pode estar em qualquer lugar no mundo. Alemanha, Brasil, China. Quem é do Senhor vai ser reunido ali, naquele monte. E a partir dali começa o reinado do Mashiach. E interessante, as nações ainda estão na terra. Eles vão ter que ver o reino do Mashiach. E aí nós vamos reinar sobre esse povo. Isso é interessantíssimo, né? Porque às vezes o pessoal fala, mas e os ímpios, né? Vai estar lá vendo. E eles não vão ser transformados. E eles vão ver, por exemplo, o senhor aí, o apóstolo. Nossa, você não morre, cara. Como é que pode, né? Por isso que eu falo. 200, eles vão ter que ver. Anos. Por que eles vão estar junto? Porque a Bíblia fala que Satanás, depois dos 1000 anos, vai influenciar as nações. Espera aí, se nós já recebemos um corpo sem o Yetzer Hará, sem o pecado, nós já não pecamos mais, porque nós não temos mais a inclinação do mal dentro de nós. Vai ser transformado na ressurreição e na transformação. Então, quem que Satanás vai influenciar? Os que ficaram. Aí não vem com essa conversa, vai ter chance para esse povo. Não sei te dizer. Eu não vou esperar para ver. A hora é agora. Bom, é isso que eu queria falar com vocês aqui. 11 horas, já passou demais o tempo aqui. Já passou demais. Olha aí que coisa, né? E graças a Deus por isso. Olha, pessoal. Olha aqui o pessoal. Minha filha fala que não vai casar e ter filhos porque não vai dar tempo. Tadinha, né? Mas glória a Deus, né? Olha aí, Jesus. Gente, vamos lá. Sorleli, como vai estar o resto do mundo nesse momento? Como estará o restante do mundo nesse momento? Filha. Aqui são 4h10, lá na Alemanha, 4h10. Maranata, ora vem Senhor Jesus, tá vendo? O resto do mundo, alguns vão dizer, né? Não sei se é a pergunta da nossa Sorleli Amorim. Sorleli, você fala de onde, querida? Coloca aí a terra que você tá. Seja bem-vindo ao nosso canal aqui, né? Já temos pessoas da Alemanha, da Bélgica, da África, em vários lugares. Que coisa linda, né? Olha que coisa maravilhosa. Como é que vai estar esse pessoal, né? Eu não sei qual foi a pergunta dela, porque eu não sei o horário que ela falou aqui, pode ser dentro de uma palavra que eu falei, e ela pegou justamente ali naquele povo. Então, o que a gente sabe é que o retorno do Mashiach, quando ele chegar, ele vai ressuscitar primeiro quem partiu, quem reconheceu ele como Mashiach. Então, vai ser restaurado. E aonde que nós chamamos isso de primeira ressurreição? Então, você vai ver a primeira ressurreição registrada lá em Apocalipse capítulo 20. Olha que legal, São Luís do Maranhão, gente. Seja muito bem-vindo, Sorleli Amorim. Você é muito bem-vinda, querida, no nosso programa aqui, na nossa ministração. Ajude-nos a espalhar aí para São Luís do Maranhão a palavra do Eterno. Então, quando ele chega a primeira ressurreição dos mortos, na chegada dele, né? Na chegada dele tem a ressurreição dos mortos. E a transformação de quem ficou vivo. Paulo vai falar sobre isso. E aonde que aparece essa primeira ressurreição? Depois da tribulação, lá em Apocalipse capítulo 20. Por isso que nós não acreditamos no pré-arrebatamento. Eu já fui dessa linha, eu já pensei assim, mas pelas Sagradas Escrituras nós não conseguimos entender
dessa forma mais. Então a gente vai passar pela grande tribulação, sim, mas nós seremos guardados, como a Bíblia fala em Apocalipse capítulo 3. Assim como o povo de Israel foi guardado no Egito quando aconteceu a grande tribulação lá das pragas. Das pragas. Então, no povo, é interessante, ó, tinha escuridão no Egito todo, mas na casa do povo de Deus tinha luz. Então, o povo de Deus estava guardado no meio da grande tribulação. E assim nós acreditamos. Não precisa ficar com medo, triste, porque o Senhor vai te guardar. Quem tem a marca de Deus, quem tem o selo de Deus, o selo do Espírito Santo, esse povo não vai tocar em você. Como aconteceu com o povo de Israel. Então, você está guardado no dia da tribulação. Você está guardado. Ok? Mas nós vamos passar por tudo isso e até chegar ao nosso Mashiach. Quando ele chegar, ele ressuscita quem morreu nele e transforma quem está na terra e quem não morreu. E as pessoas que morreram sem Jesus não serão ressuscitadas. Eles vão ser ressuscitados depois do milênio, a segunda ressurreição. E o povo que ficou também não vão acontecer nada com eles. Eles vão estar ali sendo o povo, sendo governado pelo Mashiach em Jerusalém, a partir de Jerusalém. E nós vamos reinar com ele durante 1000 anos. E ele prende Satanás, ele vence o anticristo, ele vence o falso profeta, né? Ele já dá um basta aí com o anticristo, o falso profeta, e ele prende Satanás por 1000 anos. Depois dos 1000 anos, Satanás será solto, ele vai ser solto, Satanás vai ser solto. Aí quem que ele vai influenciar? Nós que já fomos transformados, os que já foram ressuscitados? Não. Ele vai influenciar quem? As nações que restaram, que não foram salvas. E aí sim haverá a guerra de Gog e Magog, no final de 1000 anos. Aí todo esse povo, todos esses reinos se levantam contra o Mashiach e os seus santos, os seus escolhidos, só que daí acaba, acabou, finish, the end, acabou. Aí novos céus e nova terra. Aí ele faz o julgamento, aí ele ressuscita o pessoal que morreu sem ele, inclusive quem morreu também ali na grande tribulação, que morreu sem ele, que não foi salvo. Todos aqueles que não foram escritos no livro da vida serão lançados no Guerrinom. Aí ele vai começar a criar novos céus, nova terra, a nova Jerusalém desce do céu, e aí nós não temos mais informação. Aí é com ele para todo sempre. Como diz, não penetrou no coração o homem, nem na mente, né? Exatamente. Que o Senhor tem preparado para o seu povo. Ai, que coisa linda. Ó, Maranhão tá igual aqui a gente em horário, hein? Tá igual aqui, ó. Quem representa o anticristo, a besta e o falso profeta 666. Na visão de vocês, quem representa o anticristo? A besta... na verdade, o espírito do anticristo já está no mundo, né? Yeshua já tinha falado. Né, lá atrás. Com certeza, para mim, tá? Ele vem da tribo de Dan. Ele vem da tribo de Dan. Só para vocês entenderem, não, mas a Bíblia fala que tem que ser da tribo de Judá. Não, é impossível você saber de qual tribo você vem hoje. Depois da destruição do templo no ano 70, todos os registros dos judeus, de genealogias, foram queimados, destruídos. Então ninguém sabe de onde vem. Se o cara falar, eu sou da tribo de Judá, mas como é tribo de Dan? Por que eu imagino que seja um descendente de Dan, né, que está contaminado nas nações? Na verdade, ele nasceu em algum outro país aí, tá? Mas ele é descendente de Dan. Porque hoje não dá para você saber de onde, qual tribo você é. É muito difícil você saber. Porque lá em Jacó, né, tem as profecias que fala especificamente para cada filho, e de Dan ele fala, né, da... Eu acredito que seja de Dan, por quê? Primeiro você vai ver a bênção de Jacó sobre Dan lá. Uma serpente que fica no meio do caminho querendo morder o calcanhar do cavaleiro. Aí quando você vê lá em Gênesis 3:15, né, que fala que o descendente da mulher pisa na cabeça da serpente, então você vê que tem uma ligação muito grande. E não aparece a tribo de Dan no livro de Apocalipse, nas 12 tribos que se reúnem. Por que a tribo de Dan foi excluída, né, na verdade, ali? Por quê? Porque o anti-Mashiach vem da tribo de Dan. Para mim, tá bom? Para nós aqui que entendemos isso. A besta, com certeza, é um rei, né? E o falso profeta seria aí essas religiões falsas que se levantam, se passando por Deus, querendo
deixa eu ver aqui, mas Dan não foi deixado de fora. Ele nem é citado no Apocalipse? Não, não é citado no Apocalipse, não. A tribo de Dan não está lá entre as 12 tribos. Você pode procurar lá em Apocalipse 7, ele não está lá. Né? Agora, não significa que as pessoas que são descendentes de Dan serão salvas. Eu estou falando que o Machia, né, a impiedade, vem da tribo de Dan. Não significa que a tribo de Dan não vai ser salva. Ela vai também ser salva pela porta de José. Ele vai entrar pela porta de José. Lembra da bênção de Jacó sobre José? Que José ia sair por cima dos muros? Ele está falando para os gentios, para as nações. Para as nações. Então, Dan vai entrar como qualquer outro que reconhece o Machia. Mas o anticristo sai da tribo de Dan. Assim como a gente sabe que o Machia veio da tribo de Judá. Mas tem muita gente da tribo de Judá que ainda não reconheceu o Machia. Então, da mesma forma, acontece com Dan. Um Machia vem da tribo de Dan, porém, tem pessoas que são descendentes da tribo de Dan que vão servir o Machia, mas vão entrar pela porta de José. Mas não tem tribo de Dan lá em Apocalipse. Não tem. E é interessante que esse anticristo, o espírito do anticristo, ele se materializar num corpo, né? Numa pessoa. Isso, vai. Personificará em um homem. E hoje é impossível falar de onde você vem. E aí que eu falo em relação aos judeus, né? Porque o judeu tem que vir da tribo de Judá. Hoje é impossível saber que ele vem da tribo de Judá. Os registros foram queimados. O único que tem genealogia e está registrado é Yeshua HaMashiach. Ele está registrado. Tem lá, inclusive, 2 genealogias, né? Um talvez fala da mãe, do pai, mas se tivesse alguma divergência em relação a ele ser da tribo de Judá, com toda certeza os rabinos da época teriam feito uma separação, uma anulação em relação à sua genealogia. E não foi feita. Por que não foi feita? Porque ele pertence à tribo de Judá. E ele tem genealogia, tem provas que ele é da tribo de Judá. E nenhum outro Machia que virá depois dele, depois do templo ser destruído no ano 70, tem essa genealogia. Yeshua tem. Então é ele. Glória a Deus! Vamos lá, Pedro Henrique. Mas no caso do anticristo, ele vai ser qualquer um? Ou já nasceu para ser homem da iniquidade? Então, se nós estivermos próximo do retorno do Machia, ele já está no mundo, talvez seja até um político. Ele vai ser um político. Ele vai ser um político, vai ser um rei. Né? Ele vai ser um rei. Não existe o rei Jesus, existe o rei anticristo, anti-Jesus. Então, ele vai ser um rei. Talvez ele deva ter nascido. Se está próximo agora, o retorno, com certeza já está no meio político com muita influência. Só que a gente não pode falar, é o fulano de tal. A gente vê muita gente falando, é o Macron, é não sei o quê. Para de bobeira. Na hora certa você vai saber. No momento certo. Porque Paulo fala sobre isso. Paulo fala lá em 2 Vamos lá para Paulo e fecho aqui. A conversa é muito boa, gente. A conversa é muito boa. 2 Tessalonicenses, olha o que diz aqui, ó. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao 4. Olha o que diz, ó. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pela nossa reunião com Ele. A reunião dos exilados, tá vendo? Paulo usa a mesma expressão, reunião dos exilados. Que não vos movai facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Tá falando pro pessoal daquela época lá. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Então a pessoa que crê em avivamento, eu fico, tá bom, amor, tá tudo certo, você crê. Mas a Bíblia fala que vai vir, o que vai trazer o anticristo é a apostasia. A apostasia é um divórcio de Deus, divórcio da fé. Então a apostasia é o que traz o anti-Machia. Não é avivamento que vai trazer o Machia, é a apostasia. Paulo está falando que é apostasia. É apostasia. E ele diz mais, ó. Ele diz mais. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então a gente percebe aqui que a apostasia vem. E aí, o que você acha? Você acha que nós estamos apostatando da fé em Deus? O que você acha? Estamos no tempo da apostasia? Porque o tempo da apostasia revelará o anti-Machia. E ele se assenta no templo. Então dá-se a entender que o templo tem que estar em pé. Dá-se a entender. Mas se vai estar, não sabemos. Talvez ele está lá,
juntamente com o povo, se achando como Deus, pode ser o salvador aí de Israel, salvador de todo mundo vai achar que é ele. Então, a gente pode colocar vários candidatos aí, até o Trump, até o genro de Trump, mas nós não podemos afirmar, gente, que é esse pessoal. É bobeira a gente tentar falar isso, tá? Alguns já falaram para mim que o Lula é o anticristo. Não, isso aí... Que ele serve, o anticristo a gente sabe. Agora, se ele eu vou falar para você, não sei se Deus daria a mula, né, para poder ser o anticristo. Gente, desculpa, mas às vezes a gente tem que falar algumas coisas. Me perdoe, tá bom? Bom, é isso aí. É isso aí. Olha lá. Tem que ser. E descendente influente no meio político, o nome mudou o Tratado de Paz no Oriente Médio. Eu não creio nesse avivamento também. Não porque Jesus fala do amor esfriando e Paulo fala da apostasia, mas o povo cismou que haverá um grande avivamento, mas não tem base bíblica. Eu também acredito com você, Pedro. Igualzinho, né? Inclusive eles usam o texto de Joel 2 ainda, 28, e Pedro vai falar sobre Joel 2, 28 em Atos 2, quer dizer, esse evento que aconteceu na descida do Espírito Santo é o que o profeta Joel falou, então quer dizer, Pedro já viu o Joel 2 se cumprir ali em Atos 2, então eu não acredito em avivamento, gostaria de ter, claro, quem que não quer um avivamento aí, né, espumar a boca, mas eu acredito no avivamento da palavra, a palavra de Deus. Então nós temos que estar firme na palavra do Eterno. O que vai anteceder o retorno é a apostasia, é o meu pensamento aqui. O amor se esfria junto com ele, a fé. Se perde o amor, perde a fé. É exatamente isso, Sorieli. É o porque, tempo, né? Porque Jesus fala assim, quando o filho vier, porventura achará fé na terra? Então você percebe que o negócio vai estar feio. Ele não tem competência. Não tem mesmo. Essa foi, Jesus foi o melhor amado. comentário de hoje. Eu dou risada. Por isso que eu falo pra você, às vezes eu fico tempo aqui, porque vocês são demais, gente. Vocês são demais. Outra coisa que eu não concordo é na igreja as pessoas pedindo o Espírito Santo para vir. Mas eu penso como vai descer algo que está dentro de mim. Não, mas aí são manifestações, né? Manifestações. Na verdade, quando a gente fala que o Espírito Santo está dentro de nós, né? Imagina ter o Espírito Santo dentro de nós aqui. É o Espírito da santidade de Deus, tá entendendo? É o Espírito da santidade de Deus que veio. É uma manifestação, não é uma pessoa. Imagina uma pessoa vivendo em você. Né? A gente não crê na Trindade, tá, Pedro? A gente não crê, a gente crê em manifestações da única e exclusiva divindade. Porque como é que uma pessoa vive dentro de uma outra pessoa, né? Então a gente não crê nisso, a gente crê numa manifestação, o Espírito da Santidade de Deus, que também fala, assim como a Sheriná fala, assim como a voz lá do Éden falou, assim como o anjo que a turma vai falar como Metatron falou. Então nós cremos em manifestações da única e exclusiva divindade, tá bom? Só para você entender aqui. Então é uma manifestação de Deus. Habita porque o Espírito da Santidade está dentro de nós. O Espírito da Santidade está dentro de nós, tá bom? Bom, eu não estou nem um pouco preocupado com esse anticristo, pois tenho Cristo comigo e isso me basta. Amém. Lula não serve nem para ser anticristo. O pessoal lá de Maranhão, hein? Olha aí, ó. Ô, Jesus, daqui a pouco eu estravo o meu canal aí, né? Porque... Vamos com calma aí, gente, senão a gente perde o foco aqui. Eu concordo com todos vocês aí, mas senão a gente perde o canal, gente. Tudo é do sistema, viu? Tudo é do anticristo. O cartão de crédito do anticristo, o poder econômico do anticristo, o mundo pertence ainda ao anticristo. O mundo jaz no maligno. Então, a gente ainda, e o sistema aí a gente vê também, pertence. Vamos com calma, senão cai todo o sistema aí, a gente tá lascado. Vamos continuar pregando a palavra de Deus aí, ó. Deixa eu ver aqui, ó, tema. Mas o que o senhor acha? Deus escolheu uma pessoa para a gente... essa aqui é... Mas o que o senhor acha? Deus escolhe uma pessoa para a gente ou nós que escolhemos? No sentido de namorado, casar, é isso, Pedro? Vê se é isso que eu entendi aqui. Vamos ver. Deixa o Pedro aqui mostrar para nós aqui. Eu quero entender se é no sentido de namorado.
Isso, no sentido de casar. Ô Pedro, Deus te deu inteligência suficiente para escolher a pessoa. Inclusive tem um texto lá em Números, em Bamidbar, que fala sobre as filhas de Zelofeade. Deus fala, escolha. Então é nós que temos que escolher. Entendeu? A gente que tem que escolher, a gente recebeu de Deus. Você acha que Deus vai trazer? Agora eu vou falar uma coisa aqui engraçada para você, né? Deus escolheu uma mulher para Adão. Deus rica. Né? Deus escolheu uma mulher, trouxe a Eva lá, deu problema. Inclusive lá na treta que deu no final, ele falou assim, ó, foi a mulher que tu me deste. Foi a mulher que tu me deste. Então, assim, quando Deus escolhe, Deus te deu capacidade intelectual, afetiva, espiritual. Então, o que eu aconselho os jovens aqui da nossa igreja, né, quando eles vêm conversar comigo? Cara, vamos supor que você achou uma mulher bonita, ou uma mulher achou um homem bonito. Tá, olha, bonito, compatibilidade visual aí, mas nem tudo que brilha é ouro, tá, gente? É importante você ir lá tomar um suco, conhecer o pensamento da pessoa, saber se a pessoa realmente tem muita coisa a ver com você, emocionalmente ver como essa pessoa é em relação à família, de qual família que vem, se tem muitas incompatibilidades ou não. Então esse filtro você tem que fazer. Depois que vocês chegaram num consenso de, olha, parece ser uma coisa legal, aí vocês colocam em oração. Senhor, vamos orar aqui para ver se é da vontade do Pai. Né? E aí você realmente ora, busca em Deus, Deus vai confirmar isso, mas a primeira parte você tem que fazer. Deus não vai escolher. Imagina Deus tem muita coisa para fazer, escolher mulher para todo mundo, escolher homem para todo mundo. Ele dá as boas opções. Você já né? tem inteligência para isso, né? Então não precisa. Ela, às vezes por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento, como diz a mamãe. Momento, abra o coração com a porta. Pois é. Não, mas tem muita gente. Tem gente que fala assim, não, enquanto Deus não trazer para mim, eu não vou casar. Então você vai ficar sem casar, meu irmão, porque você tem competência para poder escolher. Ah, mas eu escolhi errado. Aí é problema seu, né? Aí é problema seu. Eu soube fazer a minha escolha no Senhor. Graças a Deus, sou casado aí há 26 anos, gente. 26 anos de casamento. Então, se contar, estamos juntos há 30 anos. Então, e eu sempre pergunto para ela, e aí, casaria de novo? Casaria de novo, eu também. Então, tá tudo certo. E foi nós que escolhemos. Né? Eu olhei, gostei e tá tudo certo. Com certeza. E a gente não pode se estribar mesmo. Mas a gente tem que entender aí qual é o contexto dessas coisas, viu? É importante citar versículo, mas dentro de contexto, tá? E é isso aí. Pessoal, é isso aí hoje. Espero que vocês tenham gostado desta palavra. Um beijo no coração de todos vocês aí. Amanhã nós não estaremos aqui, tá? Mas foi muito divertido, muito gostoso. Eu amo pregar a palavra do Senhor. Se você quiser participar da nossa célula online, você pode aí colocar, mandar a sua mensagem no mais 55, né, que é o DDD é o código do Brasil. DDD 19 3818 5623. O Lucas vai colocar aí na tela. Você pode mandar, deixar o seu contato, que em breve, depois do dia 2 de julho, nós vamos ver aí uma possibilidade de fazermos uma célula online, que você que está em algum lugar do país ou do mundo, tá bom? Vai ser um prazer muito grande. O pastor Beto vai estar acompanhando esse grupo e eu estarei junto, até para a gente poder nos conhecer. E se você gostar de ser, né, apacentado, cuidado, estamos aí no nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Deixa eu dar a bênção aarônica para vocês aqui, que Deus ensinou o nosso pai Aharon. Yevareha Adonai veishmereha, Yair Adonai panaveleha viruneca, Issa Adonai panaveleha veiasen leha shalom. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Eterno levante o rosto sobre ti e te dê a paz. Shalom, shalom, shalom. Até mais, em nome de Yeshua.